Boa tarde, pessoal, terceirão. Bom, agora, dando sequência, né, a gente vai continuar com nossas aulas de física, tá? As duas aulas de hoje à tarde, eu vou condensar nessa única aqui, e aí vocês vão praticar com exercícios, tá? Mas nada de moleza, eu quero ver vocês praticando, tá certo? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de circuitos elétricos. Então agora a gente vai juntar tudo aí que a gente estudou na parte de geradores, de resistores, de associação de resistores, né? Ou seja, é um complemento do módulo 11, tá certo? Bom, nesse exercício aqui, por exemplo, pessoal, a gente tem o seguinte: nós temos aí 3 resistores idênticos, 2 deles colocados em paralelos entre si, ligados em série com o terceiro. Muito parecido com o exercício que a gente viu hoje de manhã, né? E ligado com a fonte de 12 volts. A corrente que passa pela fonte é de 5 mA. Lembrando que esse mili, pessoal, quer dizer 10 elevado a menos 3, tá ok? Ele quer saber qual é a resistência de cada resistor em quiloohm. Então tem algum valor aí vezes 1000 na história. Então a gente tem que descobrir quanto que vale esse resistor, tá certo? Bom, como é que a gente pode começar? A gente sabe que DDP é igual a resistência vezes a corrente. A DDP, o exercício deu, é 12 volts. A resistência equivalente, ou seja, a resistência total, pessoal, a gente vai descobrir para depois destrinchar e descobrir o valor de cada resistência, tá ok? Bom, a corrente a gente também já sabe, é 5 mili, ou seja, 5 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa conta aqui, ele vai ficar assim: 12 dividido por 5 vezes 10 a terceira, tá certo? Bom, esse 10 a terceira é a mesma coisa que 1000. Então a gente já sabe que é algum valor vezes 1000. Então aqui ele já deixou mais simples. Ele deixou 12 dividido por 5, certo? Bom, então agora a gente vai abrir esse cara. A gente sabe que uma parte está em série e a outra está em paralelo, certo? Então ele montou aqui, ó. A resistência equivalente é igual a um resistor que está em série somado com outros dois em paralelo. Então ele juntou as duas fórmulas. Vocês podem perceber, esse daqui é do paralelo e aqui é somado com outro em série, certo? Só que a gente não sabe quanto que vale cada um desses. Então ele fez o seguinte: resistência equivalente ele trocou por 12 sobre 5. E aqui, pessoal, na verdade ele fez o seguinte: ele somou, ficou 2R. E aí ele tirou o MMC, porque aqui vocês podem ver que tem uma soma. Então ficou 2R dividido por 1, 2R. 2R vezes R ficou 2R ao quadrado. Certo? Aqui em cima já tinha R vezes R, então ficou R ao quadrado. Tá aqui. E aí embaixo, como era R mais R, continuou 2R, certo? Bom, aí aqui, o que aconteceu? Vocês podem ver que aqui tem o R ao quadrado e R ao quadrado. Ele fez fator comum, ele arrancou um R daqui e cortou com R de baixo. Então ficou aqui 2R mais R vezes R, que cortou com esse aqui de baixo. E aí ficou 2R mais R, 3R, certo? E aí ele fez multiplicação cruzada. E aí ficou 1,6. Como aqui já era vezes 10 a terceira, que é a mesma coisa que 1000. Então ficou 1,6 quiloohms. Essa é a resposta correta, tá certo? Bom, e na questão número 2, como é que funciona? Aqui na 2, pessoal, a gente tem a seguinte situação. Tem uma fonte de tensão que vale 15 volts e ela tem resistência interna de 5 ohms. Ou seja, ela não é uma fonte perfeita, né? Não é uma fonte ideal, é uma fonte real. Ela está ligada em série com uma lâmpada incandescente que tem um resistor na lâmpada. Medidas são realizadas e constata-se que a corrente que atravessa o resistor da lâmpada é de 0,2 amperes e que a diferença de potencial na lâmpada é de 4 volts. Então a DDP que está ficando na lâmpada é 4 volts. Ele quer saber, nessa circunstância, a resistência elétrica da lâmpada e do resistor valem respectivamente. Bom, vamos lá. A gente quer saber quanto é que vale a resistência. Ah, tá. Tem uma resistência na lâmpada, né? Porque ela é uma lâmpada incandescente, então ela tem uma resistência para gerar luz. E também tem um resistor. Eles estão ligados em série, tá certo? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu sei qual que é a DDP da lâmpada. Na lâmpada eu sei que ficou uma DDP de 4 volts, certo? E a resistência da lâmpada eu não sei, mas eu sei que a corrente que está passando pela lâmpada é de 0,2. Então eu vou fazer essa conta e vou descobrir a resistência da lâmpada, certo? Tá aqui, resistência da lâmpada é de 20 ohms. Ok, agora que a gente sabe a resistência da lâmpada, eu vou usar uma fórmula que ela é semelhante à do Rui, pessoal. A gente vai fazer o seguinte, aqui eu tenho a corrente
certo? Aqui eu tenho a força eletromotriz, que é a mesma coisa que o U no caso, né? E aqui a resistência. Só que todas as resistências estão em série. Então é como se tivesse a soma dos resistores. Bom, eu sei que a resistência interna é 5. A resistência do resistor eu não sei. A resistência da lâmpada eu já sei que é 20. Ou seja, vai ficar dessa forma aqui. Vai ficar 25, né? Que vai passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar 25 mais R, na verdade, né? Vai ficar multiplicando por 0,2. Que aí ficou aqui. 0,2 vezes 25, que deu 5. E 0,2 vezes R, que ficou 0,2R igual a 15. Multiplicando aqui, fazendo a conta e depois passando 0,2 dividindo, vai ficar R igual a 50. E aí a resposta correta é a letra B, certo? Bom, pessoal, o que eu quero de vocês? A gente falou sobre os exercícios do módulo 12. Eu quero que vocês voltem lá na apostila e façam os exercícios, os 5 primeiros exercícios referentes ao módulo 11 e os 5 exercícios referentes ao módulo 12 para vocês praticarem, tá certo? Se tiver alguma dúvida, pessoal, me manda o WhatsApp, que aí assim que possível eu retorno para vocês, tá certo? Obrigadão, galera!